the graft yourself, which was originally described by you and by the group in Malmö, Sweden, and it certainly works and is very nice when you can do it. The other modification that I really liked, well, there are three really. The other modification I really liked was the fact that you placed a catheter in the renal arteries first, so you didn't have to identify them fluoroscopically with dye, and then you recatheterize them through the fenestration to place your graft. I think that was something that I learned from this. And the third one that I didn't really quite understand was the use of the 2 coronary stents in the renal arteries, because your main renal artery was actually was treated with a stent graft, as I saw it. So could you clarify that a little bit? À direita, Dr. Viffe, à direita, as artérias renais eram de calibre bastante diminuído, uma artéria de 3 milímetros e uma artéria de 4 milímetros. O stent revestido que nós temos na prateleira, vamos dizer, disponível todo dia, é o Advanta, que o diâmetro menor é de 5 milímetros, mas existe também stents coronarianos revestidos, o Joe stent, que poderiam ter sido utilizados nesse caso. O motivo principal que eu utilizei o stent não revestido foi, primeiramente, por não ter o outro disponível imediatamente, e segundo, basicamente porque as artérias não se originavam do aneurisma, mas se originavam já do colo do aneurisma, com uma zona de selamento acima e abaixo. Okay, so the coronary stents were bare stents, stents, whereas the other side you used a stent graft. Is that correct? Correct. Okay. Yeah, I should have a comment on that. Don't you think that would increase the chance of endoleak or chance of making the procedure much more complex? Would you consider just ignoring one of the renal arteries and just fixing one? Eu acho que esse é um comentário muito bom do Dr. Asher, é que frequentemente nos casos fenestrados há necessidade de se sacrificar uma artéria renal acessória para diminuir o número de fenestrações e a chance de endoleak. Evidentemente que se puder salvar a artéria renal acessória, sempre é melhor, particularmente se o paciente é mais idoso ou tem qualquer disfunção renal. Nesse caso em particular, eu achei que dava para se salvar as duas renais na mesma fenestração. Então, eu fiquei confiante que existia um selamento adequado abaixo dessa fenestração, que eu estava confortável que não teria um risco de endoleak. Esse aneurisma, na verdade, ele era muito próximo da artéria renal esquerda, mas as duas artérias renais se localizavam mais acima no colo e praticamente a 15 milímetros do início do aneurisma. Esse foi o motivo que eu decidi utilizar nessa técnica. So one other question. You put 2 coronary stents in the same fenestration, which surrounded the orifices of both renal arteries. Okay. They're both small ones. Good. How about using IVUS as an adjunctive technique instead of the wires, or having just an IVUS come from the arm and position there all the time so you can use it for whenever you want it and avoid dye injection? Eu acho que tem um papel importante para o IVUS, Dr. Asher. Eu, na verdade, uso o IVUS, mas eu não teria tanta experiência ou confiança na minha habilidade com IVUS para assegurar que a fenestração está completamente alinhada em relação ao vaso. Eu acho que o IVUS permite a identificação do vaso, mas é frequentemente difícil de localizar a fenestração em si, que pode ter 5 milímetros na prótese. Mas existem grupos na Inglaterra já trabalhando bastante com isso, o Dr. Mike Williams, e eu acho que é uma área que deve ser explorada, sem dúvida. Muito bom. Arno, por favor. Eu queria mais uma vez parabenizar o Gustavo, acho que foi soluções bastante engenhosas. Esse de botar 2 stents pequenininhos, coronários, dentro de uma fenestração maior, preservando as renais, todas as renais, foi sem dúvida
é uma solução muito elegante e eficiente. Você mostrou vários detalhes técnicos de fenestradas que são importantes, é uma tecnologia que certamente ainda está em evolução e mostrou, sobretudo, a aplicabilidade desse método, que eu acredito que seja, talvez, um dos mais eficientes para tratar o aneurisma justa-renal. Parabéns. Dr. Moneta, any questions on Gustavo? I was just going to ask one question. It's always possible for things to go wrong during the procedure. Do you have any tips for if your fenestrations aren't aligned precisely with the renal artery to try and get into it? Isso é incrível, né? Eles estão com as perguntas mais certas, né? Realmente, com a fenestração, o problema é que ocasionalmente ocorre o desalinhamento da fenestração em relação ao vaso. Tem várias coisas que eu aprendi que ajudam muito com isso. A primeira lição é sempre tentar deixar um fio guia fora do corpo principal da endoprótese. Por quê? Porque aquele fio guia pode servir para se avançar um balão de 5, 6, 7, 8 milímetros, que permite deslocar a endoprótese da parede da aorta, criando-se um espaço que potencialmente é inexistente. A segunda dificuldade, frequentemente, é que se existe um desalinhamento pequeno, o catéter frequentemente fica entrando e saindo da fenestração. A outra manobra que ajuda muito é aumentar a bainha de uma 7 para 8 French, se deixar um buddy wire, um fio guia extra, segurando a bainha em relação à fenestração, e utilizar um catéter com curvatura bastante pequena. Um catéter que, utilizando-se ou um SOS ou uma pigtail, o catéter pode ser cortado nos formatos mais variados, aumentando ou diminuindo a curvatura do catéter, que permite que se faça manobra desse catéter e cateterização. Outra manobra que ajuda bastante, Dr. Moneta, é diminuir o sistema para um sistema de 0.08 com um glide gold wire e um glide catheter. Esses wires frequentemente navegam mais facilmente onde se precisa um sistema mais soft. E aí, depois da cateterização, então, se monta um sistema mais rígido com um wire do tipo 0.8 e, eventualmente, 0.35. Okay, you can ask now or no? You can ask now and then we'll... As maiores dificuldades que a gente tem com endoprótese fenestrada da angulação do colo. Você tem algum limite de ângulo para determinar o implante de uma fenestrada? Eu acho assim, Arno, quando adiciona a angulação, a dificuldade é que as fenestrações elas não ficam perfeitamente alinhadas e tem o risco de não haver um selamento completo. Se vocês analisarem as informações de uso da endoprótese, a angulação máxima que se exige é 45 graus, deve ser menor do que isso. Na verdade, assim como a gente faz com prótese infrarrenal, as pessoas que têm feito mais e mais saem dessas informações de uso e já começam a puxar os limites da tecnologia. A lição que deve ter nesses casos, Arno, eu acho, é fazer o procedimento mais proximal. Se tiver muito angulado nas renais, provavelmente deve-se colocar o colo, então, acima da mesentérica superior. Né? E já se antecipar o grau muito maior de dificuldade na cateterização dos vasos renais. Muito obrigado. Dr. Cambria, please for your comments, if you have any. No, pass. Dr. Lobato is on we have the pleasure of having Dr. Lobato here with us. I wonder if he has any comments about Gustavo's presentation or any questions for him. I'll give you the microphone. Obrigado. Não, eu quero só parabenizar. Eu não tenho efetivamente nenhuma experiência com a prótese fenestrada. Inclusive, foi um dos motivos de estar desenvolvendo a técnica de sanduíche, porque eu não tive a oportunidade de poder fazê-lo. E parabenizo a ideia que você teve de fazer essa fenestrada homemade, eu acho que isso é fantástico. Mas eu não tive a oportunidade de... A CUC não me considerou no momento hábil para fazer o procedimento. Obrigado. Muito obrigado, Gustavo. O Dovi vai moderar a sessão agora. Eu vou voltar em 2 minutos. Okay.
Yes.